Júnior, essa temporada é especial. Ok. Tá sendo bem legal fazer essa temporada. Tá bem legal. Exatamente legal pra gente fazer, porque a gente tem um motivo muito interessante pra gente passar essa temporada inteira falando, né, ou ecoando a Reforma Protestante. Ok. E é por isso que os programas dessa temporada sempre tem esses selinhos aparecendo aí na tela, né? Esse selinho que avisa de que sola a gente está falando. De que sola? Que parte das solas a gente está falando aqui. E agora a gente vai começar uma série aqui que tem um desses selinhos e é uma série bem prática, bem aplicada também, Júnior. Entendi. Certo? A gente vai falar de Bíblia, mas agora a gente vai aplicar bastante para o nosso dia a dia aqui, para a nossa vida. E vamos perceber nessa série como que Cristo é a solução. A solução para A resposta. o que a gente precisa. Exatamente. Bem do dia a dia. Bem do dia a dia. Bem do dia a dia. Exato. E Então é aí, solo Christus. solo Cristo. Isso. Tá o selinho aí na tela. Ok. E essa série, a gente vai começar já fazendo uma análise sobre aquilo que vai pautar a série inteira. E a análise que a gente vai fazer é como que surgem os ídolos, Júnior. Ídolos. Os ídolos. Os ídolos. Você sabe que na Bíblia você tem a palavra idolatria muito lá. Tá bastante. Muito, várias vezes. Isso, várias vezes. E aparece até em momentos que a gente acha que ela não deveria aparecer, né? Porque assim, a princípio a gente pensa em idolatria, a gente pensa no ídolo de físico, né? Um ídolo de feito. Uma imagem. Uma alguma coisa imagem assim. e tal. É. Não é? De barro, alguma coisa. Exato. Mas de vez em quando a Bíblia fala que idolatria são coisas intangíveis. Opa. Aí você É vai- aí que tá a ideia. Né? Então, o que a gente vai começar a falar hoje é sobre... A gente vai começar a denunciar os ídolos aqui. Inclusive, essa série ela está inspirada num livro chamado Falsos Deuses, do Timothy Keller. Ok. Certo? Só para Ok. você saber que nós estamos nos inspirando nessa série de livro, nesse livro. Sabe por que, Diego? Idolatria já virou uma palavra técnica. Virou a prova técnica. Virou uma palavra técnica que ela já é meio... Você não gosta muito de falar desse assunto. Ok, é verdade. Entendeu? Verdade. É um assunto que, primeiro, que todo mundo acha que não tem ídolo nenhum. Isso. Então, não é para mim. Nunca é para mim. Ou idolatria é só isso, adorar essa imagem e tal. Sei. A pessoa já tem uma ideia formada de idolatria. Sim. Ela já tem, é isso e acabou. E ela fala, pra que eu vou assistir isso aí? Porque eu já sei que é isso, eu não faço isso. Então, vamos lá. Fica aqui com a gente para você perceber. A gente vai começar de um lugar assim bem inesperado. Por exemplo, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela diz que a cada 40 segundos, Júnior, alguém se suicida. É muito? Se a gente ficar esperando aqui, vai dar os 40 segundos. Não, entendeu? não fica contando o aí. tempo todo. É, o tempo É o todo. tempo todo. O tempo É muita todo. gente. É muita gente. É muita gente. Muita gente. O que está acontecendo para que isso esteja acontecendo? A primeira coisa que a gente pensa é porque a vida é muito dura, a vida é muito difícil, tem muita gente com dificuldade de viver. Certo? Pode ser mesmo. Vamos, por exemplo, colocar aqui um dado alarmante também para a sociedade. 1/3 da população mundial, são bilhões de pessoas, vivem abaixo da linha da pobreza. Ok. Eles que estão se suicidando. Não, Não? não, Não? não. Porque 25% dos 800 mil suicídios anuais no mundo No mundo? vêm dos 55 países que têm a maior renda do mundo. Os melhores lugares para se viver, onde a renda é mais alta, são responsáveis por 1/4 de todos os suicídios da Terra. Então, olha só. Então, os suicídios estão concentrados maiormente Certo? onde as pessoas têm mais acesso àquilo que as pessoas geralmente sonham em ter. Exatamente. Então, a ligação com as mazelas que a gente imagina de imediato não está bem feita aí. Não tá ligado. Não tá. Tem alguma coisa acontecendo que mesmo nos melhores lugares de se viver, onde eu e você a gente gostaria de estar, Aham. as pessoas estão se suicidando lá. Elas estão desistindo. Estão desistindo. E você sabe qual que é o país que tem a maior taxa de suicídio? É também o país que é considerado o melhor lugar para se viver no mundo. É o mesmo país. Olha aí. Não é interessante isso? Engraçado, né? O que será que está O acontecendo? que está acontecendo, Diego? O que acontece, Júnior, é que assim, ó, nós temos um problema que na verdade não é um problema, é que se tornou um problema no mundo. Porque o mundo, a gente conhece o mundo é um lugar de pecado, Aham. não é? O mundo é um lugar que está estragado por um mal que entrou aqui, certo? Por ele estar estragado por um mal que entrou aqui, um dos efeitos colaterais da presença desse mal é exatamente esse problema que a gente tem. Nós temos muitas expectativas na vida. E as expectativas que a gente tem na vida, elas tendem a ser frustradas. Tendem. Tendem, exatamente. Não, realmente, porque a expectativa
viver... Porque expectativa vai ser toda hora. O tempo todo você tem expectativa. E tem coisa que aumenta essa expectativa, né? A expectativa é o sonho, né? E o mundo, ele parece que ele alimenta essa expectativa para depois ele se derrubar. Cadê? Não é assim. Exatamente. A vida real parece que não é igual Exato. àquilo que poderia ser. Aquilo que eu acho que poderia ser comigo. Aquilo que eu acho que podia acontecer comigo. Por que não acontece comigo? Se eu vejo acontecendo com tanta gente. Então, né? A gente vai construir essa expectativa. Vou dar um exemplo aqui clássico de expectativa que pode se frustrar facilmente. Casamento. Casamento. Não estou falando aqui do relacionamento, também pode frustrar. Sim. Eu estou falando da ideia, festa. da festa. Da festa. Da festa de casamento. Então, ok. Certo? Se cria uma expectativa tão grande, principalmente a mulher, né? Ok, sim. Desse momento. E às vezes você faz tudo, tenta fazer de tudo, gasta horrores, etc e tal, mas fica aquele negocinho, não foi do jeito que eu queria. Tem um negocinho que vai Fica acontecer. um negocinho. Não, e o problema, essa ênfase nessa coisa que deu errado, é a expectativa. É a expectativa. Porque geralmente essa coisa que deu errado, ninguém notou. Exato, ninguém percebeu. Todo mundo achou maravilhoso. Falou, meu Deus, faraônico. Só quem criou a expectativa. É. Só quem criou a expectativa. Diego, tem um outro exemplo de expectativas, como é que elas se criam. Elas se criam assim, ó. No Ocidente, os filmes geralmente têm finais felizes. É verdade. Geralmente. Filmes têm finais felizes. Você deve lembrar aí de filme que não tem final feliz. Se você é da década de 90, então, e 80, você só viu o filme com final feliz. O problema do filme com final feliz, Diego, é que cria uma expectativa em relação à sua própria vida. Sim. E você começa a olhar para os finais dos filmes e dizer assim, as coisas sempre terminam com final feliz. É só eu me esforçar, é só eu ser bom, é só eu fazer a coisa certa, que vai dar no final feliz. Sim. Mas a vida real Não é assim. não é assim. E outra coisa que a gente faz também é por causa de tudo isso que você falou, música, a cultura em si, né? O cinema, e as conversas. Quando a gente conversa, a gente fala dos nossos objetivos, e aí a gente reforça eles, né? O dia que eu tiver, o dia que eu fizer, o dia que eu for. Aí o outro que concorda com você fala, é verdade, o dia que você for, o dia que você tiver. Então, a gente vai, na nossa cultura, no nosso dia a dia, reforçando as expectativas. Redes sociais. Redes sociais, exatamente. Você vê só as melhores fotos. É verdade. As melhores fotos. Todo mundo é bonito. As melhores notícias. Todo mundo tá feliz, né? Todo mundo tá contente. Todo mundo tá legal. E isso vai gerando em você, agora eu tô falando de você que tá aí, só você. Você que está olhando para tudo isso, você compara tudo isso com a sua vida. Isso. Aí você vê a foto lá do Instagram da pessoa que tirou na praia, assim, um cantinho da praia, e aí você olha assim e fala, fulano tá numa praia deserta agora. Mas foi só o cantinho da praia, tinha um monte de gente em volta, você nem viu, né? Isso. Aí vai gerando expectativa. Você sabe que a propaganda também faz isso? Propaganda. Porque a essência da propaganda é fazer você se sentir inferior. Exatamente. Pra você querer ter aquilo lá e sair assim, da autoridade. você só vai ser feliz se tiver o produto que eu tenho para te oferecer. Então, a essência da propaganda é pintar um mundo que é diferente do seu e dizer para você que o seu mundo não vale sem ter esse produto. Então, a propaganda, ela cria a expectativa. Né? Ela cria a expectativa para você querer ter o produto, é venda. Ela quer vender. E aí você, com toda essa expectativa, vai em busca dos seus sonhos. O que acontece? Esses sonhos, normalmente, eles são super valorizados. Eles já são ampliados para além daquilo que é a realidade. E aí, a realidade não consegue atender esse sonho tão ampliado. O resultado? Frustração. Você sabe, Júnior, que existem pesquisas que dizem que quando as pessoas alcançam os seus objetivos, o que elas encontram lá é frustração. Chegou. E agora? Chegou. E eles ficam esperando que quando chegar vai acontecer uma apoteose do sonho, aquilo tudo vai convergir numa coisa maravilhosa e a pesquisa diz que todo mundo que chega lá não encontra isso. Aí você tem um problema de frustração. Grande. Você tem 1/4 das pessoas que moram nos melhores lugares do mundo frustradas. Não satisfeitas. Frustradas A ponto de dar fim à própria vida. Júnior, a verdade é a seguinte, nós, seres humanos, nós construímos, normalmente, a gente constrói o buraco que a gente vai cair. Porque a gente... Gostei disso aí. Entendeu? Sei. Em Ezequiel, capítulo 14, verso 3, Júnior, diz assim, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Ó, o texto está dizendo que o homem... Ele que constrói os ídolos que vão fazer ele tropeçar.
Então, olha só, a gente começou falando aqui que idolatria não é uma coisa, um objeto, não é uma coisa simples. Sim. A Bíblia mesmo descreve idolatria como algo construído no coração. Exatamente. Vem de dentro. Vem de dentro. Por que vem de dentro? Vem de dentro porque a expectativa vem de dentro. Mas por que a gente tem expectativa das coisas? Porque a gente sente falta de alguma coisa. A gente sente falta? Sente falta. Todo mundo sente falta? Todo mundo sente falta. Todo mundo sente falta. Todo mundo, Diego. Todo mundo está em busca de alguma coisa. Todo mundo está em busca. Todo mundo. Quer ver um exemplo? Vai. Se você colocar um bebê e deixar ele sozinho, o que acontece com ele? Ele chora. 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 Não chora o bebê? Chora. Chora. Se você colocar um bichinho de pelúcia lá para ele brincar. Ele vai continuar chorando. Ele vai parar um pouquinho para brincar e vai voltar a chorar. E deixar sozinho. Eu tô dizendo para deixar ele sozinho. Não tem fome aqui no caso, não. Ele está bem alimentado. Sim. Tá? Então vamos pegar um outro bebê e colocar junto. Aí você vai ter 2 bebês chorando. E por quê? Você agora tem companhia. Eles choram. Geralmente, né? O bebê vai parar de chorar quando chegar a Mãe. Então, primeira coisa. O ser humano, desde que nasce, tem necessidade de companhia. Certo. Necessidade de companhia. E essa companhia tem que ser igual a ele, não pode ser de pelúcia e tal. Não é? Ele tem necessidade, ele precisa, ele chora por alguma coisa. Só que essa coisa tem que ser maior que ele, tem que ser maior. A mãe é maior que ele. Sim. Mas a mãe funciona até um determinado momento. É? Chega um dia que você percebe que a sua mãe, em algum momento, geralmente é quando você vê a mãe chorando a primeira vez, dá um problema. Dá um problema. Você fala assim, e agora? Como é que eu vou viver sem minha mãe? Minha mãe chora, né? A criança olhando a mãe chorando, ela chora junto. Sim. Porque agora como é que eu vou ficar? E aí você vai criando heróis, entendeu? A gente gosta de heróis, a gente vai lá em história em quadrinho e tal, a gente sempre vai criando coisas para preencher uma falta, para preencher uma coisa que eu estou buscando, e a gente busca sempre. Sim. E aí a gente vai ficando adulto e aí a gente vai querendo preencher isso cada vez mais com outras coisas de adulto. Né? Sim. E aí, esses objetivos, essas coisas que a gente vai buscando, pode ser um monte de coisa. Pode ser... Vamos nomear aqui exemplos intangíveis, Júnior. Né? Por exemplo, carreira, sucesso, fama. Um cargo, fama, um cargo específico, né? Uma função específica. Uma causa. Uma causa boa. Uma causa é uma boa ação. Porque as coisas boas também podem virar monstros da expectativa, que são, na verdade, ídolos. Olha aí. Causa boa. Você boa. fala assim, a minha vida eu entreguei para essa causa. Isso, exatamente. Isso pode virar um problema. Pode, não quer dizer que é. Não quer dizer que é. Pode virar um problema. Como que vira um problema? O que é quando extrapola? 1 Samuel 15, verso 23. Vamos ver. Olha o que diz lá. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. A obstinação. Obstinação. É como idolatria e culto a ídolos do lar. Então o texto bíblico está avisando que quando a gente está muito obstinado numa coisa... É aí que transforma. É aí que transforma. É aí que vira a chave. É, exatamente. Porque, na verdade, quando eu estou muito obstinado para uma coisa, na verdade, sou eu, né, querendo tanto uma coisa a ponto de encurvar na direção dela. Assim, você só quer ela. Eu curvo para a direção dela. Entendi. Você quer essa coisa e pronto. Você não quer mais nada. Isso. Aí você vai na busca dela a um ponto que passou do limite do normal. Porque o obstinado, ele não vê o contrário. Ele não vê a diferença. Ele não escuta ideia contrária. Por exemplo, obstinado por uma causa. Ele vai e ele não quer saber se a causa... Ele está... Quem fala contra essa causa é inimigo. Não tem opinião contrária. Sim. Não é inimigo, é pessoal. Ele pega, é pessoal. Ele está obstinado. Eu quero isso. Eu quero esse dinheiro. Isso. Eu quero esse cargo. Isso. Vai passando por cima dos outros. Não importa. E eu esqueço a minha família, e eu trabalho além do horário, e eu não durmo direito mais, e eu faço... as coisas que são naturais e saudáveis, elas vão desaparecendo para tomar lugar aquilo que vai me levar à realização daquela expectativa. E aqueles padrões éticos que a gente deve ter, respeito e tal, não é?
Não tem mais isso. Não tem. Porque o que vale é isso que eu quero. Exato. Eu estou obstinado. Eu não quero outra coisa. Isso aí é muito importante, Diego, para a gente fazer essa virada aí. Então, tudo... Eu posso querer coisas. Sim. Eu posso sonhar com coisas. Sim. Eu posso lutar por essas coisas. Eu posso trabalhar para ter essas coisas. Sim. Mas desde que elas não sejam obstinação. Exatamente. E tem a fantasia da expectativa que a gente tem que derrubar na nossa vida. A gente tem que entender que nós estamos num mundo mau e que a realidade, ela vai afetar, ela vai derrubar você. O cientista político de Tocqueville traduz a ideia da idolatria como a ação de alguém pegar um pouco da felicidade incompleta desse mundo e construir toda a sua vida ao redor dessa coisa. Paulo, quando estava visitando Atena, lá em Atos 17, no verso 15 ele diz: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante daquela cidade. Então você percebe que na época de Paulo, ele estava diante de uma cultura especialmente idólatra, que era a cultura grega, que havia todo um panteão greco-romano de deuses. Você tinha Afrodite, que era a deusa da beleza, Ares, o deus da guerra, Artemis, que era a deusa da fertilidade, da fartura, Hefesto. E todos esses deuses eles representavam um desejo humano de adquirir alguma coisa. Portanto, uma divindade ela nada mais é do que o reflexo do nosso próprio eu. Nós procuramos aquela divindade que possui aquele algo que nós tanto desejamos. E ela vai cobrar de nós aquilo que nós precisamos oferecer para receber algo em troca. Mas o que era verdade na cultura grega que Paulo tanto recriminou, ainda é verdade nos nossos dias. Por mais que a gente não abaixe a nossa cabeça em sinal de adoração aos deuses gregos, cada um de nós ainda procura aqueles deuses que possuem na nossa sociedade contemporânea o que tanto queremos. Por exemplo, por mais que a gente não se dobre para Afrodite, a gente ainda entra em depressão e adquire desordens alimentares para conseguir um corpo perfeito, um corpo que a mídia coloca para a gente como o ideal. Por mais que os homens ainda não se sacrifiquem para uma Artemis da vida, mas sacrificam suas famílias, seus filhos, seus relacionamentos no altar da carreira para alcançar aquela riqueza e aquela posição social que a gente tanto gostaria de ter. A gente confunde muito a questão de idolatria achando que a idolatria é quando a gente pega algo ruim e se devota a algo ruim. Mas o grande problema que geralmente acontece na idolatria é justamente o fato de pegarmos algo que é bom, algo muito bom, criado por Deus para nossa satisfação, mas colocar nessa coisa o status de divino, ou seja, colocar toda a nossa afeição, toda a nossa busca por segurança, por conforto, por significado, por identidade e depositar nessa coisa. Um ídolo é qualquer coisa que você olha e no seu coração você diz, olha, se eu tiver essa coisa, então a minha vida vai fazer sentido, então eu vou saber que eu tenho valor, eu sentirei satisfação, sentirei segurança. Os ídolos, invariavelmente, uma hora ou outra, vão falhar miseravelmente em atender às nossas expectativas. E quando eles caírem do seu pedestal, eles vão nos arrastar junto com eles. A gente esquece que a realidade é uma realidade do mundo hoje, ela é cruel e a gente não vai ser 100% atendido em nada nessa vida. Em nada. Mas a gente faz um sonho de que vai ser 100% atendido em alguma coisa. A gente começa a esperar dessas coisas, Diego, aquilo que Deus pode dar. E isso, eu viro a minha vida na direção de uma expectativa que eu tenho, que eu sonho demais, que eu acho que vai ser linda, maravilhosa e perfeita, e não existe isso. Então, todo ídolo é falso. Todo ídolo é falso. Todo ídolo é falso. Porque a base dele ser ídolo é essa. É uma expectativa que eu criei, que eu montei. Um sonho que eu tenho. Um sonho que eu tenho. E esse sonho se tornou obstinação. Então, Júnior, todo ídolo, ele tem origem aonde? No coração. Quem que gera esse ídolo? Porque sou eu que gero. A decisão de quem cria um ídolo? A minha decisão. Então, olha só, se o ídolo fosse uma imagem lá na parede, era assim no Antigo Testamento. Eles tinham realmente. Eles adoravam outros deuses. Ok. Mas esses atributos intangíveis, eles colocavam nos deuses. Eles adoravam outros deuses. Tinha o deus do sexo, tinha o deus da avareza. Exatamente. Deus, então, isso é o Antigo Testamento. a gente já não brinca mais com essa brincadeira de Deus. Então. Mas os valores deles continuam aí. Só que quando você lê a Bíblia, você olha e fala assim, você não se identifica. Você fala, não, eu não adoro. Eu não adoro pássaro, não adoro sol. Mamão, não tem. Eu não adoro, então estou livre disso. Então você acha que você está livre disso, mas o ídolo não nasce lá na parede.
Sim, Ele não é lá. Ele não é um objeto físico. Ele não é lá, tem aquele ídolo, vou adorar aquele ídolo. Não, ele nasce aqui primeiro. Isso. O objeto físico ele era uma ilustração disso aí. Do que nasceu aqui dentro. Ele nasce da projeção do próprio eu, daquilo que eu quero. Então, o ídolo, ele é uma projeção do que eu sou. Perfeito. Então, cada ídolo, eu idolatro, eu sou obstinado por aquilo que eu sou parecido, que é aquilo que eu quero. Perfeito. Então, geralmente, a gente despreza o ídolo do outro. É verdade. É facinho desprezar o ídolo do outro. Por isso que... fulano é muito não sei o quê. Então, quando você vê na Bíblia e vê eles adoravam o sol, você despreza. É o ídolo do outro. Você não tem ligação emocional. E a luta do outro, você despreza. Aí Verdade. você fala, eu não sou assim. E geralmente a gente vai buscando ídolos fora. A gente fala assim, não, eu não sou assim. Eu não sou desse jeito. Eu não sou, ele é idólatra. Aquele é idólatra. Então o idólatra sempre é o outro. Sim. E aí a gente esquece que... Eu também tenho as minhas expectativas que estão me dominando. Me dominando. Onde eu sou obstinado. Aonde eu soube isso. Então aí eu não percebo isso. E eu saio fazendo... Eu abro a guarda, a defesa, e vou vivendo idolatria sem nem notar que estou vivendo. E aqui cabe um detalhe importante, Júnior. A gente falou aqui da ilustração da idolatria que tinha no passado, que era um símbolo na parede, era um objeto. Hoje, a gente também tem esse tipo de idolatria. É engraçado. Eu não vejo ninguém adorando nada. Não, tem sim. E é no mesmo nível de superficialidade. Tem gente que adora time de futebol, tem gente que adora objetos, carros. Né? Tem gente que adora coisas. Tem gente que adora coisas. Olha só. O que você está falando, quando a gente fala, tem gente que adora carro. Então o que eu penso? Uma pessoa ajoelhando na frente do carro. Porque a palavra adoração, a palavra idolatria, como eu disse, elas já se tornaram técnicas. Sim. E você imagina já uma cena. Então adora carro. Você imagina o cara se ajoelha e ele adora o carro. Ok. Não. Não. Na verdade, o carro é alguma coisa que está dentro dele, que surgiu dentro dele. Tem um valor ali que ele não sabe identificar. Tem um valor ali. Tem um valor ali que ele não sabe identificar que ele está projetando no carro. E ele está projetando naquilo ali. Só que esses E projetando exemplos... de forma obstinada. Obstinada. Só que esses exemplos, eles são simples. Ele pode ter uma coleção de carro normal. Eles são simples e como eles são visuais, eu acho que eu não sou esse problema. Eu não tenho esse problema. Então eu falo assim, o cara, ele adora carro, ele adora o time de futebol dele, ele é maluco pelo time dele, etc. Tal. Aí eu vou pegando esses exemplos e falo assim, não, eu não sou nada disso. Porque o do outro... Só que eu tenho minhas obstinações que não são tão evidentes assim. Que não são tão superficiais assim, tão sabe? Assim, identificáveis dessa maneira. Sim. Mas elas também existem, são criadas dentro do meu coração. É só eu olhar para aquilo que eu sou obstinado. Ô Diego, isso que você está falando, que a gente tem que olhar no coração, porque a gente sempre enfatiza aquilo que a gente é bom. Certo, é verdade. A pessoa que é magra e atlética, ela olha para quem está acima do peso e ela olha meio que, esse camarada aí, ele não tem força de vontade. É porque eu sou bom nisso. Como eu sou bom nisso, eu dou ênfase nisso, que eu sou bom. Certo. Então a gente, sem perceber, a gente fica com aquilo que você acerta. Mas aquilo que está gerando no seu coração um mal, que pode levar à depressão, que pode levar à frustração, que pode levar a coisas mais sérias, você não vê ele nascendo. Você não percebe ele nascendo. Você não percebe ele nascendo. Com a simples frase, eu não sou assim. Não sou, não é só comigo. Mas o que a gente está dizendo aqui é que cada pessoa, de formas diferentes, dependendo do contexto, da cultura, de onde você vive, pode, sem perceber, estar desenvolvendo obstinação por algo, por alguma coisa. A gente está falando muito aqui de obstinação, porque foi o texto bíblico que a gente leu, mas dependência também identifica um ídolo. Dependência. Dependência, eu sou dependente de uma coisa que não é Deus. Isso é o nosso ídolo. Então, se eu tiver alguma coisa na minha vida que me traz sentido, que não é Deus, que me dá o valor, que me dá valor próprio, que não é Deus, que me dá satisfação, que não é Deus, que me dá segurança, que não é Deus, isso provavelmente é meu ídolo. E o problema é que quando esse ídolo cai, porque em algum momento ele cai. Sim, porque eles nos decepcionam. Eles não atendem às nossas expectativas. Aí a gente cai junto.
A gente cai junto. A gente cai junto, porque em algum momento essa expectativa cai. Jeremias capítulo 2, verso 28, falando sobre os deuses, diz assim, ó, onde, pois, estão os teus deuses que para ti mesmo fizeste? Quem que foi que fez? Para ti mesmo fizeste. Para que ti mesmo. Você que fez. Exatamente. Cadê os seus deuses que você fez? Eles que se levantem e se te podem livrar no tempo da tua angústia. Será que eles têm capacidade de livrar você? Será quando que você eles estiver vão angustiado? conseguir te dar realmente sentido, segurança? Será que eles realmente vão conseguir te dar o valor que você gostaria de ter? Eles não vão conseguir. E você vai falhar miseravelmente toda vez que você buscar num ídolo sua satisfação. Ele não vai te entregar isso e você vai afundar junto com ele. É por isso que lá no deserto, Diego, Deus ergueu um ídolo. Deus é um ídolo? Ergueu. Olha aí. Ele mandou levantar uma serpente no deserto. Certo. E aí tem todo o simbolismo lá da serpente, que tinha serpentes lá outro entre eles e interlinkado que dá tal. pra fazer. Ok. Mas aquela serpente simbolizava Cristo, Exato. né? Foi serpente porque tinha uma situação real de serpente lá. Isso, era picando o problema que estava resolvendo eles. eles. Resolvendo o problema era esse. Mas aquela serpente, Deus está falando assim, ó, olha para lá que eu resolvo. E a serpente representava Cristo. Olha para Cristo que eu resolvo. Sabe por quê, Diego? Cristo não cai. Cristo não desmancha a nossa expectativa. Não, ele não desmancha. Excede as nossas expectativas. Ele excede. Ele excede as expectativas. Não cai Cristo. É por isso que só Cristo pode estar no lugar de um ídolo. Por que todo ser humano está sempre em busca de alguma coisa? Porque todos nós temos um vazio aqui dentro. Nós fomos criados para a eternidade e nós não temos mais essa eternidade. A gente foi criado para poder adorar a um Deus que é infinito e nós não temos mais acesso direto a esse Deus infinito. Então a gente tem a busca de adorar, a gente tem a busca de buscar. Essa é a verdade, a gente tem a busca de buscar. A busca de buscar. Cada um busca uma coisa, por isso que cada um busca uma coisa diferente. Cada um busca a coisa que acha que é o melhor para si. E aí, nada vai ocupar um espaço que só o infinito pode preencher, a não ser algo infinito. Do tamanho do infinito. Do tamanho do infinito. Só Cristo, Ele é o único, só Cristo pode preencher o buraco do nosso coração. Só Cristo pode atender a todas as expectativas que a gente tem. Então você que está aí, vem conosco nessa busca por Cristo.